O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinha visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhes ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisado em sonhos para não voltar a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste ciclo do Natal que nós estamos celebrando, Já vimos o dia do nascimento de Jesus, depois a Sagrada Família e agora a Epifania, uma palavra que quer dizer manifestação. Deus que por iniciativa, Deus ele se manifesta ao povo, ao seu povo. Para quê? Para que o povo possa adorá-lo e possa reconhecê-lo como o único Deus e o único Senhor. Não existe outro Senhor, a não ser esse Deus que se revela agora na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Dentro da religião judaica, existia uma concepção entre eles que Deus viria só para eles, para mais ninguém. Ou seja, para se salvar tinha que ser judeu. Se não fosse judeu, ninguém se salvaria. E aí que vem também a expressão pagão, O pagão, na concepção judaica, era quem não era judeu. Então, Deus, pela sua iniciativa própria, ele começa lá com Abraão, os patriarcas, aí vem os profetas reafirmando tudo isso partindo de uma preparação que estava sendo feita para que o Messias um dia pudesse se manifestar, se apresentar, para salvá-los até dessa questão do jugo dos romanos que eles
também estavam, né? Aí São Paulo, como nós vimos hoje na leitura, ele, depois de tantos anos ali do ministério, levando o anúncio do Evangelho às nações, vocês veem que tem um momento que Paulo, ele só pregava somente para os judeus, mas ele foi também percebendo que os pagãos estavam se convertendo. E ele percebeu que os judeus eram mais difíceis de entender e de acolher Jesus Cristo do que os pagãos. Aí tem um momento que ele diz, né, que a partir de então ele iria pregar aos gentios, aos pagãos. E aí, diante de tudo isso, ele chega a essa conclusão: este mistério Deus não fez conhecer aos homens das gerações passadas. Que mistério? Ele vai falar ainda. Mas acaba de o revelar agora pelo Espírito a ele, aos seus santos apóstolos e aos profetas. E qual é? Os pagãos são admitidos à mesma herança. São membros do corpo de Cristo. São associados à mesma promessa em Jesus Cristo por meio do Evangelho, que ontem nós vimos Jesus dizendo, né, que ele veio para dar a vida eterna. Nós vimos ali na primeira carta de São João falando isso. Então, a vida eterna não é somente para os judeus, é para todos, é para todas as nações. E nós conseguimos perceber isso na leitura do Evangelho de hoje. Esses 3 reis magos, eles eram pagãos, mas diante de uma inspiração interior, que aí entra, né, a iniciativa de Deus. Eles eram estudiosos, eles começam a perceber, né, eles começam a se sentir atraídos por aquela estrela, que os vai conduzindo até a cidade de Belém, para que eles pudessem ver com os próprios olhos também o Salvador. Imagine, eram pagãos, nunca ouviram falar de Jesus Cristo, e de repente, através daquela estrela, eles vão se sentindo atraídos. E aí começa, através de algumas leituras, porque eram estudiosos, eles começaram a perceber também essa questão do Messias. Eu quero que vocês percebam essa frasezinha que eu estou dizendo. Não é uma iniciativa do homem buscar a Deus. É Deus que o atrai. E a partir do momento em que Deus atrai, o homem vai. A salvação é iniciativa de Deus, não é do homem. Nós já nascemos para isso. Santo Tomás de Aquino deixa isso bem claro, né? Nós nascemos para o fim maior, que é Deus. Até o conceito de providência em Santo Tomás de Aquino está relacionado a isso, né? O que é a providência divina? A providência divina é todo esse processo de atração que Deus vai fazendo com que o homem o busque. E ele vai se utilizar de todas as situações existentes na face da terra para que o homem possa encontrá-lo. Isso é a providência divina. Não é somente essa questão, né? É uma coisa muito voltada para o material, né? Eu queria isso e na providência Deus providenciou. Deus me deu isso e Deus me deu aquilo. E dentro dessa iniciativa de Deus, cabe ao homem dar a resposta. Porque ao mesmo tempo que ele atrai,
Ele dá a liberdade ao homem de dizer se quer ou não. Esses reis magos aqui, eles poderiam, vamos deixar esse negócio para lá, nós não queremos saber disso. Mas eles quiseram. E aí vocês veem, né, que quando eles chegam lá e eles veem o menino, eles reconhecem por inspiração divina que aquele menino que está ali é Deus. E aí o que é que eles fazem? Eles se prostram e adoram. Agora vejam, a religião cristã, é por isso que o catolicismo de uma maneira muito mais especial, a religião católica, ela foi se difundindo a partir daquele mandato de Jesus aos apóstolos: ide por todo mundo e pregai o evangelho a todas as nações. Vocês veem que o salmo hoje, o refrão do salmo diz o seguinte: os reis, as nações de toda a terra hão de adorá-lo, ó Senhor. Os reis, todas as nações hão de adorá-lo. Então, essa pregação do evangelho que aconteceu após a ressurreição de Jesus, ela teve por finalidade isso. Então, as nações foram recebendo o anúncio, e as nações pagãs, que adoravam seus próprios deuses, que tinham a sua própria religião, que lá no fundo existia a iniciativa de procurar Deus, mas eles procuravam a Deus no lugar errado, com a evangelização dos apóstolos, dos santos, dos jesuítas, dos dominicanos. Essa evangelização, ela foi acontecendo. Vejam, eles evangelizavam os pagãos. Não é como nós hoje, que nós falamos para nós mesmos. E entre esses grupos de nós mesmos, às vezes tem um ateu ou outro lá que se declara e depois eles acabam se encontrando. Você vê que quando nós estamos falando hoje, nós falamos para nós mesmos. São cristãos que gostam dessa pregação, que gostam disso, e vão à missa e tudo mais. Mas repito, dentre esses, existem também aqueles que não foram batizados, que não conheceram a Deus, e essa manifestação vem acontecendo. Mas quando um jesuíta, ele ia evangelizar, imagine quando os jesuítas chegaram aqui no Brasil, como eu já falei aqui para vocês, os índios que habitavam aqui não conheciam o nosso Senhor. E imagina você falar de Deus para esses povos. Imagina quando eles vão nas Índias para pregar o evangelho lá. Lá não se conhecia Jesus Cristo. Quando eles iam, aqui eu estou falando especificamente dos jesuítas, quando eles iam sabendo de uma coisa: eles poderiam ir e não voltar nunca mais. Eles já sabiam que indo eles poderiam até morrer. Eles iam para morrer pelo evangelho. Tanto que quando, faz de conta, né, iam três jesuítas para o Brasil, vamos supor. Se aqueles 3 morressem, e para eles era uma glória morrer, viu? Eles ficavam felizes de saber que poderiam morrer a qualquer momento. Hoje nós corremos, né? Fica com medo. Então, quando eles chegavam, que eles morriam, imediatamente eram substituídos por mais 3. Mas não ficava sem ter, era insistente, até que as pessoas acabavam se convertendo. Imagine um Paulo, imagine Pedro e os outros no início, um Tiago, quando eles vão para aquelas religiões,
Aqueles povos pagãos, a Grécia, Éfeso, como está aqui hoje, ele falando, as pessoas não conheciam. E trazer o anúncio de um outro Deus significava morrer. E foi a partir daí que o cristianismo foi se difundindo, foi crescendo. E hoje, o que o Salmo 71 está dizendo, através desse refrão, as nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor, realmente isso aconteceu. Por isso que nós somos chamados de católicos. Nós somos chamados de católicos porque em todas as nações há grupos de católicos lá. Se nós formos colocar, por exemplo, as seitas, né? Que eles, de uma certa forma, eles aceitam Jesus Cristo, mas eles não aceitam a revelação por completo. Não aceitam a Eucaristia, mas se declaram, dizem que são cristãos e só não são católicos, onde está toda a plenitude da revelação. Mas você vai ver que essas seitas, elas não estão em todos os lugares. Por exemplo, a Universal do Reino de Deus está em todos os lugares. Ainda mais que nem entre os evangélicos a Universal é considerada como cristã. Mas fala lá de Jesus também, né? Mas eles estão em todos, não estão. A Deus é amor está em todos os lugares? Não está. Agora, quando se fala de católico, em todos nos 5 continentes, os católicos estão. Tem sempre um grupo, pequeno ou grande, estão lá. Então, aqui é o fruto. Todas as nações hão de adorá-lo, embora ainda exista muitos que precisam ser conhecidos. Precisam conhecer Jesus, apesar de ter grupos pequenos que são perseguidos e tudo mais. Eu lembro que alguns anos atrás o Brasil era considerado um país católico. Hoje já não está mais sendo considerado tanto. Então, olha, essa manifestação a todas as nações, ela vem acontecendo com os apóstolos. Todas as nações, elas vão conhecendo, e todas as nações, de uma certa forma, se tornam católicos, são evangelizados, os grupos pequenos. Agora veja, é aqui que eu quero entrar no dia de hoje, para nós hoje, no dia da Epifania. Deus que se manifesta também aos pagãos. O que é que vem acontecendo? Vem acontecendo uma evangelização contrária agora. A chamada descristianização. Que a coisa ela começa a ferver ali no século XVI. Ali na Idade Média, quando surge já o protestantismo, depois do protestantismo, aí vem o iluminismo. Então, tudo isso vem fazendo com que os católicos venham a se tornar pagãos. E isso é muito importante para nós entendermos o tempo que nós estamos vivendo. Por exemplo, a França. Você quer um país que deu tantos santos à igreja como a França? Quantos santos a França nos deu? Mas lembremos também a aparição de Nossa Senhora de Lourdes, uma Bernadette. E aqui eu estou falando só dos pequenininhos assim, mas que se tornaram santos. Mas tem os grandões. Agora veja como é que está a França. Como é que está a França hoje? O número de católicos estão se reduzindo cada vez mais. E quem é que está crescendo lá? O islamismo está crescendo lá.
Olha uma coisa bem simples. Tem um filmezinho de desenho animado, vocês encontram até no YouTube, chamado A Estrela de Belém. Esse filme narra a visão dos animais sobre a questão dos reis magos e da estrela de Belém que vão ao encontro de Jesus. Então, é um filmezinho, desenho animado para criança, muito bom. E eu vou dizer porque ele é bom, né? Ele é tão bom que a França ficou preocupada. Os franceses, agora eu não sei se é parte sul, se é parte leste ou oeste da França, mas quando esse filme foi passado nos cinemas, eles lá interromperam o filme. As crianças estavam tudo assistindo, interromperam o filme, mandaram todo mundo ir embora. Por quê? Porque disseram que no filme falasse muito de Jesus. Muito de Jesus. Então, se está falando muito de Jesus, isso é descristianizar. Apagar o nome de Jesus do coração do povo e colocar outros deuses, colocarem outros ensinamentos. E os pais precisam ficar atentos a isso, porque, como eu venho falando, né, não é só eu que tenho falando, muitos padres, graças a Deus, estão falando sobre isso, essa descristianização que vem acontecendo através das escolas, nas famílias, nos governos. Enquanto, por um tempo, o catolicismo foi crescendo, agora ele está diminuindo. Vai restar somente um povo, um pequeno grupo, um pequeno resto. Eu não sei o que será dessas crianças que estão nascendo hoje. Eu vou abrir um parênteses, né? Porque às vezes tem pais por aí que dizem, então é melhor não ter filho. Não, é para ter, porque Deus quer que tenha, porque Deus quer salvar todos, Ele quer ter filhos no céu. Mas fechando o parênteses, essas crianças que estão nascendo agora, dentro desse investimento que está acontecendo de descristianizar o mundo, eles serão, se os pais não ajudarem e não forem firmes no ensinamento, a igreja também, e aqui eu digo as escolas também, eles vão se tornar pagãos. Mesmo sendo batizados, eles vão se tornar pagãos. Os pais precisam estar atentos, porque essa descristianização, ela vem acontecendo até dentro da igreja, por parte da igreja. É preciso entender isso também. Como eu falava ontem, e eu tenho falado, e eu vou repetir isso muitas vezes, se nós não nos aprofundarmos na leitura da Sagrada Escritura, no estudo do catecismo, nesse depósito da fé, como eu falei ontem, e termos uma fé sólida, uma doutrina sólida, se nós não tivermos isso, os padres, me desculpe eu falar assim, porque tem muitos padres assim, e eu não estou falando para falar mal dos padres, estou falando para que nós possamos tomar consciência e rezar. Porque do púlpito está vindo a descristianização. Do púlpito. Negação do céu, negação do inferno, negação do pecado. De uma certa forma, o sacrilégio eucarístico, todo mundo pode comungar. Por que não pode comungar? Porque esse Deus veio para os pecadores, então todo mundo pode comungar. Não. Quem comunga é o batizado, o católico batizado. E quem está em estado de graça,
Então a pessoa está lá, em pecado, numa situação de pecado mortal, e estamos nós, sacerdotes do púlpito, dizendo assim: pode comungar, pode receber Jesus, mas não fala que deve se confessar, porque não existe mais pecado na cabeça de muitos. Então, se não existe pecado, então Jesus já tirou todo o pecado, então não precisa confessar. E não precisando confessar, porque Jesus já tirou todo o pecado, todo mundo pode comungar. Está vendo a jogada como é que é? E aí vai virando, me desculpe, um bordel, uma bagunça. E a bagunça está aqui, olha, esse padre fala isso, aquele padre fala aquilo, o de lá já falou a mesma coisa, numa outra concepção. Esse daqui diz que não pode, o de lá diz que pode. E o outro diz: faça o que você quiser. Você está vendo que confusão na cabeça? E eu sei que o que eu estou falando vocês estão entendendo muito bem, porque é isso que vocês estão vendo. Aí temos que dizer agora, né? Quem me salvará dessa? É o Chapolin que diz assim, né? Quem me salvará dessa questão? Olha, quem é que vai me salvar? Deus, é Jesus Cristo. Mas se aprofundando naquilo que Deus deixou para nós, na igreja. Porque senão, essa coisa tudo é permitido, tá vendo? Tudo se pode. Né? Os sacerdotes, antigamente os sacerdotes, eles choravam, se sentiam até culpados pelos paroquianos que largavam a igreja. Aí eles faziam penitência, ficavam preocupados, porque largar a igreja significa perder a salvação. Hoje, não, você pode ir para onde você quiser, não tem problema, tudo leva a Deus, é assim. É até mesmo bom que vocês vão, porque vocês param de me perturbar e ficar atrás de mim toda hora. Vai cada um para o seu lugar, não tem problema não. Está vendo que Deus se manifesta para nos salvar? Por iniciativa dele, nós somos atraídos, e agora Satanás está dando a cartada final dele, porque pouco tempo está restando para ele mesmo. Ele está dando agora a cartada dele. Qual é a cartada dele? Ninguém, está todo mundo salvo. Não precisa não, o importante é servir. Aí fala-se somente de Deus, mas não se fala desse Deus revelado na pessoa de Jesus Cristo, que eu já falei aqui para vocês, vou continuar falando. A base de tudo é Deus revelado na pessoa de Jesus Cristo. Se você fala somente Deus, generalizando, não se identifica qual é o Deus que nós servimos. E se não se identifica, qualquer um está bom. O importante é que seja Deus. Então, que no dia de hoje, diante até da oração da coleta da missa de hoje, que vai dizer muito bem isso, que Deus se revelou a nós, e que através dessa epifania, essa revelação dele, na nossa perseverança, nós possamos chegar um dia ao céu. Que Deus nos dê então a graça no dia de hoje, porque, meus irmãos, acreditem nisso, o processo estava lento, agora ele está rápido, viu? Já se fala até que essa questão aí dessa pandemia do Covid, essas coisas todas, é um processo de adiantamento. E nós vamos vendo que é um adiantamento mesmo. Os católicos que eram perseverantes à missa, com a pandemia, muitos não voltaram. Está sendo difícil voltar. Porque já que se começou a dizer por causa da pandemia,
se dizia assim, você pode assistir pela televisão em casa por causa daquela situação do momento. Agora, os católicos estão colocando na cabeça que eles podem assistir a missa dentro de casa. Não precisa ir mais lá na paróquia. Então você assiste a missa sentado no sofá comendo pipoca. Não é assim que o povo assiste filme? Se não tiver uma pipoquinha, o filme não dá certo. Você assiste a missa deitado na cama. E não precisa. E a comunhão? É só fazer a comunhão espiritual. Olha só. A comunhão espiritual que é para doente, que não pode ir na igreja. A comunhão espiritual que é para aqueles que moram nas periferias da vida, nos lugares rurais, né, nos campos, nos lugares distantes, e lá os padres não vão, aí se faz aquela comunhão espiritual, ouvindo a missa pelo rádio, ou ouvindo pela televisão, ou vendo pelo celular. Mas você que está na cidade, que tem a paróquia do teu lado, a igreja está perto de você, agora você diz que não vai, olha o processo de descristianização, aí pronto, né? Você deixa de ir na paróquia, fica em casa, depois de ficar em casa, você diz que está assistindo pela televisão, aí depois de você vai cansar de assistir pela televisão, aí pronto, não assiste nem pela televisão, não vai nem mais na paróquia e virou um pagão, batizado, chamado de cavalo batizado. Cavalo batizado, que dá coice, dá tudo, mas é batizado. Diz que é batizado, mas não vai na missa, não lê a Sagrada Escritura, não reza. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa Mãe Maria Santíssima.